Você quer começar a investir e não sabe como, por onde começar? O que comprar, qual corretora, o que fazer? Fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode fazer e vou te explicar qual que é a minha estratégia de investimento, para que você possa se espelhar ou tomar por base para fazer a sua também. Então já deixa teu like e fica comigo até o final do vídeo. Tudo começa abrindo uma conta numa corretora, pois a corretora é a ponte que vai te ligar aos seus investimentos. É ali que você vai ter acesso à bolsa de valores e a investimentos de renda fixa, por exemplo. Alguns bancos já têm dentro do próprio aplicativo maneiras de se fazer também. Hoje as mais conhecidas e com menores taxas são a Rico, a Clear, a do Invest, o Banco Inter e também a Isinvest junto ao Nubank. Para abrir uma conta em qualquer uma delas, você vai ter que acessar o aplicativo ou o site, fazer um cadastro, colocar seus dados pessoais, tirar foto do documento, e-mail, validação de e-mail, tudo aquilo que a gente já sabe de vários cadastros de qualquer aplicativo. Após fazer isso, é fazer uma transferência, seja por Pix, seja por TED, para aquela corretora e começar a investir. Lembrando que você tem que levar em consideração qual corretora você vai utilizar, pois várias delas existem benefícios diferentes, tanto na hora de taxas como, por exemplo, cashback em investimento, cartões de crédito, enfim, N benefícios que você vai ter que colocar na balança e ver qual faz mais sentido para você. Se você não consegue salvar nenhum dinheiro para investir e pensar no seu futuro, já temos vídeo falando sobre como sair das dívidas e começar a guardar dinheiro para poder investir no seu futuro. E lembrando que para investir, o ideal é que já tenha uma reserva de emergência para que quando você tiver problemas você não tenha que fazer dívidas, pois as dívidas rendem muito mais do que os investimentos. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, nós vamos apenas estar explorando alguns ativos e eu vou estar falando sobre a minha estratégia. Cada um tem que estudar e montar a sua. Partindo disso, se você já tem dinheiro disponível na sua plataforma, na sua corretora, dentro de tudo que eu já estudei, o ideal é ter uma carteira balanceada. E o que é isso? E dividir a sua carteira de investimentos em várias cestas, não colocar os ovos em apenas uma cesta. Isso é a diversificação. Isso traz segurança e muitas vezes maiores rendimentos, pois em determinados momentos um investimento é melhor do que o outro, mas a economia sempre gira em ciclos e em outro momento aquele investimento não vai ser o melhor e sim o outro, então você tem que estar sempre aberto às possibilidades. E o balanceamento, você na média sempre vai estar comprando mais barato. E até o final do vídeo eu vou te explicar como isso funciona. Lembrando que o foco do meu investimento é sempre o crescimento a longo prazo. Em alguns momentos a gente pode até negativo em uma das cestas, mas a longo prazo o resultado é certo. Uma grande parte da minha carteira está em renda fixa, e eu não posso falar especificamente uma porcentagem, pois eu fiz uma conta de o quanto eu precisava guardar por mês durante um determinado tempo. Ao final desse período, eu poderia me aposentar. Então, dentro da minha estratégia, eu sempre coloco um valor X em renda fixa, e o que sobra eu invisto em renda variável. Mas de volta, essa é a minha realidade, é a minha estratégia. Uma forma simples de você calcular o quanto você precisa ter investido para poder se aposentar e viver de renda, alcançando finalmente a liberdade financeira, é pegando o quanto você precisa receber por mês para não precisar trabalhar mais, esse valor você multiplica por 300. Eu fiz a conta tendo o rendimento de pelo menos 1% ao mês e 12% ao ano. É um rendimento que eu acredito que é totalmente plausível de ser alcançado. Tendo o valor em mente, você pode pegar qualquer calculadora online de juros compostos e fazer a conta do valor que se encaixa para você e a duração desse investimento. Neste exemplo aqui eu peguei a calculadora da Invest News, mas você pode pegar qualquer uma das inúmeras que existem na internet. Basta pesquisar por calculadora de juros compostos. Então eu vou preencher aqui 1 centavo no valor inicial, ele é necessário preencher pelo menos nessa calculadora, com um aporte mensal de R$2.000. E lembrando, aqui é apenas uma simulação, cada um adequa à realidade que se vive, não necessariamente essa é a minha. Há uma taxa de juros mensal de 1%, num período de 25 anos. O total investido seria de R$600.000, alcançando um montante de quase R$3.800.000. Neste exemplo, nós teríamos uma renda mensal de pelo menos R$12.666. Interessante, não? Mas de volta, isso foi apenas uma simulação, cada um faz de acordo como se pode. Aqui nós fizemos em apenas 25 anos, pode ser feito em mais, pode ser feito em menos. Claro que quanto mais tempo, mais os juros compostos estão a nosso favor. Agora falando um pouco mais sobre aonde eu estou investindo ou estava investindo e aonde eu vou investir nos próximos meses. Eu vim investindo em CDBs de 130, 140, eu consegui até 150% do CDI, ou seja, os CDBs pós-fixados ligados à Selic, que hoje estariam rendendo muito bem, mas claro que se a Selic baixar, esse rendimento vai diminuir também. Além disso, alguns outros CDBs que pagam em cima da inflação e IPCA mais 10%, por exemplo. Cheguei a pegar até alguns IPCAs mais 11 e alguma coisa, mas há vários meses eu venho investindo no Tesouro Direto a Renda Mais 2065, que ele é feito para receber uma renda extra até 2084, começando em 2065. Mas aí você me pergunta, você tem interesse nisso?
Eu falo para você que não. Eu cheguei a pegar títulos de IPCA mais 7,3, por exemplo. Hoje já está abaixo do IPCA mais 7, mas dentro das contas que eu fiz, eu vou continuar comprando até pelo menos IPCA mais 6,5. Mas aí você me pergunta, mas Rafael, você acabou de falar que você não quer ficar com ele até 2065. Eu falo, exato. Por quê? É possível você vender a mercado e efetuar lucro em cima disso. Como isso funciona? A partir do momento que eu compro um título que rende IPCA mais 7,3, se esse mesmo título agora só é negociado a IPCA mais 7, essa diferença de 0,3% no longo prazo, e esse título específico ele é para 2065, com rendimentos até 2084, essa leve diferença de 0,3 já dá uma boa diferença. Dentro dos cálculos possíveis, com a redução da taxa de juros e da inflação, se nós chegarmos a um patamar desse título estar sendo negociado a IPCA mais 4, por exemplo, em 5 anos, eu conseguiria multiplicar o meu aporte inicial em até quase 8 vezes. Seguindo nosso exemplo fictício que fizemos ali na calculadora, se eu colocasse R$2.000 e a taxa baixasse para IPCA mais 4, eu conseguiria tirar um pouco menos de R$15.000, tendo um rendimento maior que 100% ao ano. Claro, não é fácil nós chegarmos a uma taxa dessa, mas a tendência é que a taxa volte a baixar em algum momento, pois senão o país vai quebrar. E o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que nós podemos fazer dentro do Brasil. E vamos sempre falar sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. A maioria das rendas fixas, CDBs, LCIs, LCAs, estão contemplados dentro do FGC. O FGC te garante até 250 mil dentro de uma mesma instituição. Então, se aquele banco que você emprestou o dinheiro, você tinha até 250 mil reais investidos nele, em CDBs, por exemplo, daquele banco, o FGC vai garantir e retornar o dinheiro para você se aquela instituição quebrar. Então, sempre esse cuidado para não ultrapassar esse valor dentro de uma instituição apenas. E agora vamos falar um pouco sobre renda variável. A renda variável eu gosto de separar em 20% em ações brasileiras, 20% em fundos imobiliários, 20% em fundos imobiliários agro, 30% em capital no exterior e 10% em criptomoedas. Nós vamos passar item a item explicando qual é a minha estratégia dentro de cada um e o que eu acredito para cada um, para cada um dos tipos de ativos. Os primeiros 20% em ações brasileiras são a compra de pequenas partes de empresas sediadas no Brasil, que têm atividades no Brasil, desde algumas apostas, por exemplo, a Raizen, que é uma empresa que mexe no ramo energético. Eu acredito que tanto a nova gestão, que assumiu a empresa recentemente, e tanto o mercado que ela se propõe a abranger, são mercados de futuro que ela ainda vai crescer muito, e é uma ação que está extremamente barata. Mas de volta, isso é uma aposta minha. Eu não tenho muitas apostas na minha carteira. Eu prefiro colocar a grande maioria do dinheiro em ações com mercados mais perenes. Por exemplo, saneamento, energia, bancos. E aqui eu vou trazer outros 3 exemplos, que é a própria Petrobras, a Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná, e a Taesa, que trabalha com transmissão de energia por todo o Brasil. Mas para simplificar, inclusive eu estou montando uma carteira de investimentos para o meu irmão, e para simplificar, nós podemos usar os ETFs. Em resumo, ETFs são fundos de ações, como por exemplo o ALVP11, um ETF relativamente novo, criado pela ALVP, que tem um foco de investimento em empresas perenes e com foco em crescimento e não em dividendos, ou seja, os dividendos recebidos pelo fundo vão ser reinvestidos dentro do próprio fundo. Você vai ter ali um ETF de valorização e de crescimento a longo prazo. Já pensando em dividendos, nós podemos pensar no Divide11, que é um ETF já famoso, pois ali estão as principais empresas pagadoras de dividendos que existem na Bolsa Brasileira. Lembrando que os dividendos são os pagamentos que as empresas fazem dividindo os lucros com os acionistas. Se você tem dúvidas sobre isso, dá uma olhada no canal, pois nós já temos um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. E de novo, sempre estude aonde você está colocando seu dinheiro, não apenas escute dicas de pessoas na internet. Estude. Entenda aonde você está alocando o seu dinheiro. Você luta muito para ter aquilo que você tem, não sai colocando em qualquer coisa. Lembrando que os ETFs eles têm uma taxa de administração, pois existe alguém comprando e vendendo as ações ali para rebalancear ou mudar as posições de um fundo. Procure ETFs, busque taxas menores de 1% ao ano. Mais que 1% são taxas já extremamente grandes dentro do mercado. A segunda fatia que eu invisto em renda variável são os 20% em fundos imobiliários, que compram e vendem grandes imóveis e que repassam mensalmente os dividendos provindos dos aluguéis desses imóveis. Eu posso comentar com vocês, por exemplo, os fundos de fundos. Você vai estar muito diversificado, o que é bom, pois traz segurança, pois existem fundos que às vezes têm poucos inquilinos e isso pode quebrar o fundo. Eu já conheci um fundo que uma vez tinha 13 imóveis mais ou menos, e se não me falha a memória, a Petrobras era inquilina de um desses grandes imóveis, a Petrobras ia sair. Para você achar um novo inquilino para aquele imóvel é muito difícil, e aquele fundo degringolou, perdendo mais de 30% dos dividendos mensais. Então sempre tome cuidado com isso. Mas comentando alguns fundos de fundos, você pode ter, nós podemos pensar no RVBI11 ou o BTHF11,
São fundos muito bem consolidados, que, por exemplo, eu tenho na minha carteira. Outros 2 ótimos fundos que eu adoro são o KNSR11 e o KNSC11. Os outros 20% eu coloco em FIIs agros, mas aí você me pergunta, mas já não são FIIs também, assim como os FIIs imobiliários? São, e a lógica é a mesma, mas num ramo diferente. Enquanto os FIIs normais investem em lajes corporativas, em galpões logísticos, shoppings e afins, os FIAGROS são focados para o agronegócio. E o meu entendimento, apesar desses papéis serem novos, papéis de FIAGROS recentes na bolsa, o Brasil é o agro. Sem o agro não existe Brasil. E o agro sempre está crescendo. Se tem uma indústria no Brasil que é muito bem desenvolvida, é o agro. Tanto que os dividendos são maiores que os FIIs normais. Por isso eu gosto muito deles, eles são meus queridinhos. Alguns deles que eu posso comentar com vocês que existem na minha carteira é o XPCA11, o RZAG11 e o Vigia11. E sempre lembrando, os cuidados que você tem que ter para os FIIs normais, você tem que ter para os FIAGROS também. Tudo tem que ser muito bem entendido, por isso estude e não coloque seu dinheiro em qualquer ativo, pois você pode se arrepender depois. Indo para a quarta e maior fatia, são os investimentos no exterior. Você sempre tem a opção de enviar o seu dinheiro para o exterior e fazer o investimento direto por lá. Mas existem várias burocracias, você vai ter que pagar alguns impostos, por exemplo, o IOF. Então, para simplificar, eu prefiro colocar direto em ETFs ou BDRs. 2 ETFs ligados diretamente à diversificação que eu adoro é o da Bolsa Indiana, que nós temos aqui listado na B3, que é o BNDA 39. Ou seja, você vai estar comprando pequenos pedaços das maiores empresas listadas na Bolsa Indiana, que é uma economia que continua em crescimento constante há muito tempo, é a maior população no mundo, e esses são os motivos que eu invisto uma parte do meu dinheiro lá. Outro ETF bem recente é o ARGT 39, que é um ETF ligado ao índice da Bolsa Argentina, que também vem em desenvolvimento, uma recuperação econômica muito forte nos últimos anos, depois de décadas de crise. É a moeda que mais se valorizou no ano passado, inclusive, e tende a continuar valorizando. Então eu tenho parte do meu dinheiro alocado lá, e obviamente uma parte também na bolsa americana. Eu tenho vários BDRs, eu prefiro ter um controle mais manual e um pouco mais complexo de BRDs direto das ações lá. O que são BRDs? Os BRDs são certificados de ações. Alguma instituição aqui no Brasil, eles têm as ações compradas na bolsa lá e fazem certificados dessas ações na bolsa brasileira. Nisso eu tenho ações como, por exemplo, 3M, Microsoft, Google, Apple, Tesla, Nubank, entre outras. Mas se você busca uma simplificação, que por exemplo é o que eu estou fazendo junto ao meu irmão na carteira dele, podemos pensar em ETFs, como o GPUS11, que é um ETF criado recentemente pelo Grupo Primo, que ele tem benefícios fiscais, pois ele está sediado na Irlanda, se não me falha a memória, junto aos Estados Unidos, que isso paga menos imposto, logo ele rende um pouco melhor que os demais. A taxa dele é até um pouco maior, mas no longo prazo esse benefício fiscal faz com que vale a pena. E ele está ligado também às 500 maiores empresas da Bolsa Americana, o S&P 500. A última fatia que eu invisto são em criptomoedas, eu tenho 10% nelas. É uma onda que eu não peguei no começo, então sim, deixei de ganhar muito dinheiro, como a maioria das pessoas, mas faz parte. Ninguém nunca consegue adivinhar qual vai ser o mínimo de um ativo e o máximo de um ativo e quanto. Por isso a diversificação e o rebalanceamento de carteira. Dentro das criptomoedas eu separo 70% em Bitcoin, pois eu entendo que o Bitcoin é a nova reserva financeira mundial, competindo diretamente com o ouro. Sempre o ouro foi essa reserva, hoje o Bitcoin também é, inclusive vários países já estão adotando o Bitcoin como parte da sua reserva nacional, então por isso eu coloco 70% da minha carteira de cripto em Bitcoin. Eu coloco 10% em Solana, pois eu acredito que o sistema de rede da Solana é melhor que o Ethereum para fazer as transações em cripto. 10% em BNB, que é a moeda da Binance, que é a maior corretora de criptomoeda que existe. E conforme ela vai crescendo mais, a BNB também cresce junto. Além de que a Solana e a BNB também dão de presente moedas por você ter elas. Então eu acho isso muito interessante. Vai que algumas dessas que eu estou ganhando explode e eu ganho algum dinheiro com elas. E os últimos 10% eu coloco em USDT, que é uma stablecoin, que ela é lastreada em dólar, então o valor dela é igual ao dólar. Mas quando você faz o earn dela, ou seja, você coloca ela para alugar, pois várias transações são usadas nela como base, você sempre vai estar ganhando uma quantiazinha. Em vez de você receber em reais, por exemplo, pelo aluguel daquela criptomoeda, você vai estar ganhando um pouco mais daquela própria moeda, logo você consegue mais moeda apenas alugando ela. Recentemente, se nós pegarmos os últimos tempos, ela está rendendo pelo menos 10% ao ano. Mas você fala só 10%, mas ela está rendendo 10% em dólar, pois você está colocando em dólar. Então é dólar mais 10%. Se a nossa inflação é muito maior que a americana, você vai estar ganhando em relação a essa defasagem da nossa moeda também. Mas de volta, sempre estude onde você está colocando seu dinheiro. Não coloque só porque você ouviu alguém falando. Estude, entenda os fundamentos. O que está por trás daquilo tudo. Sempre desconfie de rendimentos extraordinários que vão te deixar rico da noite para o dia.
Quem comprou o Bitcoin há 10 anos atrás ficou rico, exato. Mas naquela época também era uma loucura, pois ninguém sabia onde ia dar. Felizardos dos que entraram. Mas quantos não caíram em golpes que não sabiam o que eram e ficaram sem dinheiro algum? Então sempre tome cuidado. Para mim, o segredo de investimentos está na carteira balanceada e sempre manter a carteira equilibrada conforme a sua estratégia, seja ela mais arrojada ou mais conservadora. Vamos explicar como que funciona esse balanceamento e o porquê que é tão interessante. Existem dias que a bolsa brasileira está valorizada, o dólar cai e assim a bolsa americana cai também. Aquele dia não é um dia bom de comprar, é um dia de já estar comprado na bolsa brasileira e é uma oportunidade de compra na bolsa americana. Assim como quando os juros estão altos, a bolsa brasileira fica mais barata, pois as pessoas vão para renda fixa, e alguns títulos de renda fixa também são mais interessantes. Então você coloca nos dois. E aí aquilo, quando um se valoriza, a porcentagem dele dentro da sua carteira, ela vai aumentar. Logo você vai ter que comprar o outro para poder balancear e deixar o mesmo valor. E mês após mês rebalanceando, você sempre vai estar comprando abaixo da média, pois você vai estar sempre comprando o que está mais barato, fazendo com que a sua carteira cresça mais rapidamente. Aonde que as pessoas principalmente perdem dinheiro na renda variável? Pois elas são emocionadas, elas não têm controle emocional suficiente para ver uma ação caindo e vendem tudo. E aí elas compraram alto e venderam na baixa. E isso é nada mais que rasgar dinheiro. Se não ficou tão fácil de entender, aqui vai um exemplo prático. Imaginemos que nós estamos investindo em renda variável R$1.000 por mês, aonde nós faríamos dentro da minha estratégia, como eu comentei para vocês, nós colocaríamos R$200 em ações brasileiras, 200 em FIIs imobiliários, 200 em FIIs agros, 300 no exterior e 10% em cripto, certo? Então no começo do mês nós teríamos a nossa carteira conforme este gráfico. Vamos dizer que ao fim deste mês, e aí vamos imaginar que alguns desses ativos aumentaram de preço, outros diminuíram. Qual o ideal? Nós vamos comprar menos dos ativos que renderam mais e vamos comprar mais dos ativos que renderam menos. Para que, após fazermos o segundo aporte, colocarmos outros R$1.000, nós tenhamos o gráfico com as mesmas proporções. Isso ajuda a balancear sua carteira e garante o crescimento a longo prazo. Investir nunca é sobre acertar um novo boom. É sobre estudo, análise, inteligência, constância e paciência. Comece devagar, tenha disciplina, tenha persistência, que você vai mais longe. Inclusive já temos vídeo no canal falando sobre isso também. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer que eu aborde algum outro assunto ou um pouco mais no detalhe, coloca aqui nos comentários. Inclusive eu posso fazer vídeos específicos para algum tipo de ativo. Mas para isso eu preciso saber qual é o interesse de vocês. Meus amigos, eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto. Se você gostou, deixa teu like. Comenta aqui qual é a sua opinião. Você concorda, discorda com algo que eu falei? Qual é a sua estratégia de investimento? Comenta aqui, sua opinião é sempre muito importante para nós. Compartilhe com quem você acha que precisa ver esse conteúdo. E meus amigos, no mais eu vou ficando por aqui, pois sempre vivemos entre ideias e realidades. Um abraço e até a próxima.